Sem o Criador se obscurece, e sem os outros não subsiste. Antes de tomar decisões importantes, olhe-se mais para o bem do ser humano do que para os objetivos estratégicos e econômicos, para os interesses nacionais, energéticos e militares. Para se fazer escolhas que sejam verdadeiramente grandes, olhe-se para as crianças, os jovens e o seu futuro, para os idosos e a sua sabedoria, para a gente comum e as suas reais necessidades. E nós ergamos a voz para gritar que a pessoa humana não se reduza ao que produz e ganha, que deve ser acolhida e nunca descartada, que a família, em língua cazaque, ninho da alma e do amor, é o alvéolo natural e insubstituível, que deve ser protegido e promovido para que cresçam e maturem os homens e as mulheres de amanhã. As grandes sabedorias e religiões são chamadas a testemunhar a todos os seres humanos a existência de um patrimônio espiritual e moral comum, que assenta sobre dois pilares, a transcendência e a fraternidade. A transcendência, o além, a adoração. É belo pensar que todos os dias milhões e milhões de homens e mulheres de várias idades, culturas e condições sociais se reúnem para rezar em inúmeros locais de culto. É a força escondida que faz avançar o mundo. E depois a fraternidade, o outro, a proximidade, pois não pode professar verdadeiramente adesão ao Criador quem não ama as suas criaturas. Esse é o espírito que permeia a declaração do nosso Congresso, da qual, para concluir, gostaria de destacar 3 palavras. A primeira é a síntese de tudo, a expressão de um grito do coração, o sonho e a meta do nosso caminho, a paz. A paz é urgente, porque hoje qualquer conflito militar ou foco de tensão e confronto não pode deixar de provocar um nefasto efeito dominó, comprometendo seriamente o sistema de relações internacionais. Mas a paz não é ausência de guerra, nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças adversas, nem resulta de uma dominação despótica, mas é obra da justiça. Brota, pois, da fraternidade, cresce através da luta contra a injustiça e as desigualdades, constrói-se estendendo a mão aos outros. Nós que cremos no Criador de todos, devemos estar na vanguarda da difusão da convivência pacífica. Devemos-la testemunhar, pregar, implorar. Por isso, a declaração exorta os líderes mundiais a cessarem em todo o lado conflitos e derramamentos de sangue e abandonarem retóricas agressivas e destrutivas. Pedimos-vos, em nome de Deus e para o bem da humanidade, empenhai-vos pela paz, não pelos armamentos. Só servindo a paz é que permanecerá grande na história o vosso nome. Se falta paz, é porque falta atenção, ternura e capacidade de gerar vida. Muito boa tarde, prezados ouvintes. Estamos em linha com os acontecimentos finais. São escaldantes e temos que analisar as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. E eu discordo com algumas coisas que são ditas acerca das profecias. Eu sou historicista, sou estudante da profecia historicista. Esta é uma palavra, talvez, que vocês não reconheçam, talvez teologicamente. Quer dizer que eu aplico a história à profecia. Os acontecimentos das histórias dos romanos, dos gregos, do Egito, da Babilónia, estão aplicados nas profecias. E Daniel 11 é um quadro profético
que diz que o reino do norte está em guerra com o rei do sul, depois o rei do sul está em guerra com o rei do norte, o rei do sul é aqui Roma papal, o reino do norte, que é o comunismo, o marxismo, as religiões pagãs, ou as religiões que não têm um Deus como nós, que são paganismo, é o paganismo. E queria refletir sobre este tratado ecuménico, aqui as religiões mundiais assinam um tratado ecuménico, profético, diria eu, profético, está na Bíblia, mas que está em Daniel 11. Vocês vão, se puderem com tempo, rever este vídeo. Este vídeo demora 1h17, exatamente, 1h15, e vocês vão reparar que há certas pessoas que estão a intrigar-se, está a custar a absorver esta ideia como quem diz, será que é assim? Será que todos de facto somos a mesma coisa? Temos o mesmo pensar, o mesmo destino, o mesmo credo? Isto custa a engolir, não é? Isto custa a engolir para certas pessoas, mas parece que a profecia vai se cumprir. E eles vão mastigar as palavras todas e vão ingeri-las. E é isso que se vê pausadamente, frame a frame, imagem a imagem, vê-se que as pessoas estão interrogativas no seu pensamento. Isto foi a primeira análise que eu fiz ao vídeo assim, panorâmica geral. São certas pessoas a falar como secretários, como o próprio Papa João Francisco, não é? O nome é Francisco. Também fala o António Guterres, muito conhecido, ele é português, ele quase que andou comigo na escola, portanto, somos quase da mesma idade, portanto, estamos quase na mesma linha de social, mas há uma diferença religiosa. Há uma grande diferença entre ele e mim. Mas mesmo assim ele é português. Dou daqui as minhas cordiais saudações para um português, não é? Que ele não me conhece, mas eu o conheço. Ele foi secretário do partido dele, do PSD em Portugal, portanto, ou do PS, acho que foi do PS, salvo erro, não é? Salvo erro. Mas foi um primeiro-ministro que muita gente gostou e foi um primeiro-ministro que fez as coisas como deve ser. Tirando isso à parte, vamos estudar então a Daniel juntamente com o Apocalipse. A escatologia de Daniel, capítulo 11, eu não vou explicar tudo em detalhes, vou só frisar alguns textos que se encontram a partir do versículo 40, e já a partir do 40 já é muito texto. É muito texto. E vou só ler um texto e ficar neste texto para considerar. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, com o rei do norte. E o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, entrará nas terras e as inundará e passará. Então, o que isto está nos textos, está na história, já aconteceu. Eu estudei, está aqui, Daniel 11, 40. Forçosamente tive que explorar isto bem exploradinho, texto por texto. 11:40. Jerusalém, no Oriente Médio, sempre representou o povo de Deus. Portanto, isto representa o povo de Deus. Jerusalém era onde o templo de Deus ficava. No Velho Testamento, o Egito é o rei do sul e frequentemente atacava Jerusalém, que ficava no norte. O Egito disse: quem é Deus? Revelando sua postura ideológica ateísta. A partir daqui,
O rei do sul é o ateísmo. O rei do sul aqui é simbolizado pelo ateísmo em suas diferentes formas, e o maior sistema ateu dos últimos dias é o comunismo. A queda do comunismo num período da história que nós conhecemos, tempo tão curto, seria algo inacreditável, mas isso já aconteceu e está agora na televisão a dar. Já aconteceu isso e está a dar mesmo exatamente a história como aconteceu. A queda do muro de Berlim, a queda das ditaduras, a queda do comunismo, a queda da Rússia. Isso já é um facto histórico. A profecia prevê a predominância da religião sobre o ateísmo. Nos últimos dias, Babilónia, por sua vez, era o falso poder religioso, mas passou sua bandeira para Roma. Portanto, nós compreendemos isso. Compreenderam? Roma passou a simbolizar então a religião falsificada. Portanto, é o reino do norte. Já não é mais Babilónia. Não estudamos desde o princípio de Daniel 2. Vamos ver que Daniel 2 é Babilónia. E chega agora a profecia de Daniel 7, e 8 e 9 e aparece a Roma. A profecia diz que pouco antes do tempo do fim, o rei do norte, ou seja, o papado, o falso sistema religioso, e o rei do sul, o ateísmo, iriam entrar em conflito e o primeiro iria dominar. Quem é que iria dominar? O rei do Papa. Daniel 11:41, e agora temos que ler outra vez a Bíblia, diz que entrará também na terra gloriosa. E muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão. Estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Isto é profético. A profecia diz que pouco antes do tempo do fim, o rei do norte, o papado, o falso sistema religioso, e o rei do sul, o ateísmo, iriam entrar em conflito e o primeiro iria dominar. A profecia então de Daniel 11:41 entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Vamos ver o que é que isto quer dizer. No tempo do fim, que é agora, a terra gloriosa não é mais uma referência à Palestina, já não é, atenção, é o que é, mas sim à igreja remanescente de Deus. Portanto, é um ataque à igreja remanescente de Deus. O que nós estamos a assistir é a preparação dos reis do norte e os reis do sul, uma lavagem cerebral que eles estão a fazer, e aqui fica uma nota de rodapé a dizer que há muitas pessoas que consideram que é a guerra contra Jerusalém. Não é. Contra o Monte Glorioso não é. É contra a igreja verdadeira, a igreja remanescente. A ser facto isto verdade, é o fim do mundo. É assim que está escrito. Ao ser feito o último convite divino, que é a pregação do Evangelho eterno, esse será o último sinal da vinda de Jesus, que é o plano da salvação dito por palavras, por livros, por convites. Esse é o último convite, que é Daniel que está a falar aqui, é o monte glorioso que sairá glorioso. Isso aponta para Apocalipse 18, 1-4. Muitos dentre os considerados ímpios, Edom, Moabe, escaparão do poder da apostasia, ou seja, deixarão as terras pagãs, ou seja, a apostasia. E aqui a apostasia pode ser sair de credos, isto é, sinceros, que estão em outras igrejas e que aceitarão o plano da salvação na derradeira hora. Quer dizer, estamos então a entrar nessa última hora. Contudo, a fúria das perseguições, que será ateada por estas religiões pagãs, outra vez de tal maneira que muitos sucumbirão. Portanto, haverá uma guerra, não só verbal, mas uma guerra onde há presos. Daniel 11, 42 e 44
gostaria de citar mais uma vez a Bíblia, que diz a Bíblia, 42 e 44, e entrará, estenderá a sua mão às terras, e à terra do Egito não escapará. Portanto, fala da terra do Egito ao paganismo. E o que nós estamos a assistir aqui, o Cazaquistão, o Paquistão, a Rússia, a China, os países ali do Oriente, principalmente do Irão, da China e da Rússia, são reinos pagãos. Que estão-se a aliar, a fazer uma aliança com o reino do Norte. Então, esta profecia de Daniel 11, capítulo 11, e versículo 42 em diante, estenderá a mão vorazmente também através do abismo, quer dizer que estenderá mesmo a sua mão através do abismo, contra as terras, que é a terra do Egito, não escapará, vai segurá-lo. Para apoderar-se-á dos tesouros de ouro, reparem, dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas. Neste momento, só há 10 empresas, 10 empresas que os nomes ninguém os conhece. Ouvi alguns nomes hoje na rádio. Existe uma entrevista de um livro que se fez, e durante quase uma hora fui ouvindo a reportagem sobre as 10 empresas que trabalham à margem da lei. Eles compram ouro, marfim, prata, bens de consumo como o gás natural, como o petróleo, como os alimentos, como os bens de consumo mais essenciais, compram em grande quantidade. Compram, por exemplo, vêm os contentores no mar, vem uma embarcação atravessar o Atlântico, e estes negociadores em terra, que nós não sabemos quem são, não são conhecidos assim pessoalmente, não são notificados, são tubarões comerciais que chegam e compram logo aos milhões. Eles não se interessam de tostões, não é negócios de 1 milhão nem de 2, é de trilhões de euros. E então estão a comprar jazigas de ouro, de petróleo, de gás natural, e depois vendem ao preço que querem. É isto que está a acontecer. Esta crise está a devorar, esta guerra está a devorar a economia. É isso que está a acontecer precisamente. E então estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Que vem de lá, que o Egito aqui representa todo o Oriente ali, onde manda gás natural, petróleo, bens de consumo. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte serão perturbados, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Isto é a perseguição. Nos últimos dias da nossa história, o sinal da besta será imposto, que é o decreto do domingo, que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver aquele sinal. Não é mais um chip, está a saber que é mais uma tendência de sistema humanitário, social, e também aqui entra a fé, religião. Nos últimos dias a falsa religião se expandirá, mas Deus terá homens e mulheres fiéis a seu lado, ao lado de Cristo, e eles sentem os rumores do Oriente e veem a glória da vinda do Filho de Deus. Seus olhos não estão voltados para a perseguição, para o decreto de morte, que será a seguir ao decreto dominical, as sanções económicas, mas ao santuário celestial. Isto é a mensagem
da terceira mensagem angélica, onde Jesus Cristo se encontra intercedendo e contemplam a glória da vinda de Deus. Isto é muito resumido do que é o futuro. Mas os rumores do Oriente e do Norte, do trono de Deus, vão atrapalhar o poder da besta. E aqui ele cairá. E ele sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, mas ele vai cair. Aqui ele ouve os rumores do Oriente e percebe que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sendo derramado e constata um grande revivimento de fé, ele também vai fazer um revivimento expansionista. Por isso, precisa fazer alguma coisa e vai fazer isso. No exercício do seu poder, emite um decreto de morte. Quer destruir a muitos. E ficamos por aqui. E quase que terminava todo o capítulo de Daniel 11. Falta só concluir. E espero que me sigam neste canal do YouTube. Eu sou o Fernando Ferreira. E venham ouvir. Deixo aqui o link do vídeo que podem rever com tempo, se disporem desse tempo, para verem que realmente o que está a acontecer é mesmo de fazer estremecer e de bradar aos céus.